Um checklist é uma ferramenta simples e que pode ser utilizada por profissionais de qualquer tipo de empresa. Ele serve basicamente para fazer com que todos os processos sejam seguidos da maneira correta e que todas as tarefas sejam cumpridas nos prazos ideais. Oi, eu sou a Fernanda Marques, Partner Success Manager aqui na Plumes, e eu vou te contar um pouquinho melhor hoje como que você pode utilizar checklists na sua empresa para fazer com que todos os processos sejam seguidos. Um checklist é basicamente uma lista de itens que precisam ser concluídos antes de você finalizar uma tarefa ou concluir um projeto. Essa ferramenta pode ser utilizada por qualquer tipo de profissional e qualquer tipo de empresa, graças à sua facilidade de criação e de auxiliar na criação das demandas também. O objetivo de qualquer checklist é fazer com que todas as etapas dessa lista de verificação sejam cumpridas de maneira eficaz e dependente da sua complexidade. Vale ressaltar que o checklist não tem um limite máximo ou mínimo de tarefas que precisam ser seguidas. O que vai determinar isso é a complexidade de todo o processo e do projeto, para ver quantos cheques vão ser necessários durante esse processo. Para ficar mais fácil de entender os principais benefícios e motivos de você aplicar um checklist na sua empresa, a gente listou aqui alguns dos principais benefícios que vocês podem ter. A primeira coisa é que ele reduz erros humanos. Então, com isso, você pode assegurar que todo o processo vai ser seguido da maneira correta. Ou seja, ninguém vai esquecer de nenhuma etapa, de nenhuma tarefa, antes de conseguir avançar com o projeto ou com o processo em si. Além disso, você consegue automatizar toda essa criação de tarefas muitas vezes, fazendo com que a sua equipe não perca tempo criando essas tarefas, determinando os responsáveis por cada uma delas e fazendo com que eles não esqueçam de nenhuma dessas etapas. Também é uma forma de você centralizar tudo o que aconteceu nesse processo e toda a comunicação da sua equipe, porque você vai ter em um único lugar todo o histórico do que foi feito, do que ainda não foi feito e os cheques que já foram dados. Bom, depois de você saber os benefícios dos checklists, quais que são os principais tipos que a gente normalmente vê no mercado? O primeiro deles é o de verificação de segurança, que normalmente é mais utilizado para fazer com que todos os colaboradores saibam as principais medidas de segurança que precisam ser utilizadas dentro da empresa. O segundo deles é o de inspeção, que, como o próprio nome sugere, ele serve para a gente conseguir inspecionar veículos ou máquinas específicos. Além desses, temos também o de manutenção, que normalmente é utilizado para manutenção preventiva, para a gente conseguir verificar se ela foi feita de forma regular ou frequente. Um outro tipo de checklist é o de processos, onde a gente divide um processo em etapas e tem uma lista de verificação do que é preciso fazer em cada uma dessas etapas. Um exemplo da aplicação desse checklist de processos é o próprio processo comercial, onde a gente consegue ter diversas etapas durante esse processo de vendas e determinar que tipo de informações precisam ser coletadas durante esse processo, desde o primeiro contato com o cliente na prospecção até o fechamento em si, garantindo a qualidade do processo. Além de utilizar os checklists em processos, a gente também consegue utilizar eles em projetos. Então, para a gente ter certeza que todas as etapas do projeto em si vão sendo concluídas e as tarefas vão sendo realizadas nas etapas necessárias. Algumas etapas comuns em processos comerciais que possuem esse tipo de checklist são, por exemplo, uma pesquisa inicial do seu potencial cliente, uma qualificação do mesmo para saber se ele se encaixa no seu perfil de cliente ideal, depois disso, uma apresentação da sua empresa, a apresentação da proposta que você vai enviar para ele, alguns follow-ups que você vai fazer até o fechamento em si. O ideal é que tudo isso seja centralizado em um CRM, para fazer com que todo esse processo seja seguido da maneira correta, como a gente falou anteriormente, e atingir os resultados que a sua empresa espera. Criar um checklist é muito mais fácil do que você imagina, e por isso a gente elencou quais são os principais passos que você precisa seguir para montar o checklist da sua empresa. O primeiro passo é listar todas as etapas e as tarefas que são necessárias em cada uma delas para o segmento do seu processo ou do seu projeto. Depois, coloque as tarefas em ordem de importância ou de urgência. Coloque as tarefas mais importantes em primeiro lugar e as que não têm tanta urgência assim, por último. Defina um SLA para cada uma dessas tarefas, ou seja, em quanto tempo essa tarefa vai precisar ser concluída para fazer com que o processo seja efetivo. Faça uma verificação de todos os itens do seu checklist para garantir que nada tenha sido esquecido. Você pode utilizar também modelos de checklist. Por ser uma ferramenta que já é utilizada há muito tempo, já existem modelos na internet, por exemplo, que você pode consultar. Por último, é só você monitorar agora todo o progresso desse checklist. Veja se as pessoas estão realmente cumprindo esse checklist, as tarefas que foram determinadas, e se todo mundo está entendendo bem como o processo funciona.
Você sabia que no Plumes é possível criar checklist com condições de avanço para os seus negócios? Clique no link abaixo e descubra melhor como que a gente pode auxiliar a sua empresa a garantir que todas as etapas do processo de venda sejam cumpridas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado toda vez que um novo vídeo for postado. Até a próxima!